E vamos lá para a nossa nona aula, nossa aula de número 9. A gente vai estar falando do follow-up. Né? Follow-up é o quarto processo aí na etapa do funil de vendas. Tá? E ele basicamente é só o acompanhamento do seu cliente. Né? Normalmente as pessoas têm que ser apresentadas, né? O consumidor precisa ser apresentado mais de uma vez, ser exposto ali mais de uma vez para que consiga finalizar a compra, né? Fazer o fechamento, né? Vamos dizer assim. Né? Então ele precisa ser exposto mais de uma vez. Normalmente você já deve ter vivido isso, com certeza. Quando você procura algum produto aí, algum serviço na internet, vamos botar no Google, e depois de um tempo, você, né, não vai ter comprado, mas depois de um tempo, ele começa a te perseguir, né, esse produto com vários anúncios. Você procura no Google, mas começa a aparecer para você no Instagram, começa a aparecer para você no YouTube. Então, esse é um processo que a gente chama de remarketing, né? Dentro do marketing, a gente chama de remarketing, mas ele é basicamente um processo de follow-up, né, de acompanhamento. Ele vai começar a te expor esse produto várias vezes até que você decida finalmente finalizar a sua compra, tá? E para esse processo, eu recomendo sim, extremamente o uso de CRM no seu trabalho. Tá? CRM ele nada mais é que uma sigla para Customer Relationship Management, que basicamente é gestão de relacionamento do cliente. Tá? E não precisa ser um CRM mais sofisticado do mercado, não. Tá? É um CRM simples. Meu primeiro CRM que eu utilizei era um caderno, isso mesmo. Caderno que escrevia caneta, dados do cliente, ia anotando, botando a data que eu ia retornar, o que eu falei com ele. E basicamente CRM é isso, tá? Depois eu fui avançando, claro, comecei com uma planilha de Excel, que é o mais efetivo assim, de custo-benefício, tá? Porque você consegue trabalhar ele de forma online, né? Você consegue interagir com a equipe e você não tem custo com isso, né? Você trabalha só com uma planilha simples. E hoje em dia você existe diversos CRMs no mercado, seja software, seja programa online, tá? Mas não precisa nada disso não. Tá? Se você está começando agora, está num processo simples, está implementando uma estrutura comercial, CRM simples aí de Excel já é o suficiente para você. Tá? Você só tem que botar nome, telefone e alguns dados. A gente vai avançar aí, tá bom? Então vamos aí, como ter um bom processo de follow-up, né? Vamos então começar aí no primeiro ponto, que é nunca termine uma conversa sem marcar a próxima. Tá? Isso é muito forte, porque vamos imaginar que você fez toda a apresentação bonitinho lá para o cliente, ele disse sim, né? Ele fechou. Perfeito, um beijo, um abraço e tchau. Mas e se ele disser não? E se ele não fechar na hora? Tudo bem também. É só um cliente que vai precisar ser exposto mais de uma vez para ele tomar a decisão de compra. Isso é comum, tá? Isso é normal e é por isso que entra o CRM, é por isso que você precisa fazer esse acompanhamento, né? Esse follow-up está aí dentro do CRM. Tá? Isso precisa estar muito claro. Por isso que você precisa terminar uma reunião já marcando a próxima. Tá? Isso tem que ser. E o vendedor que quer vender, mesmo que vende bem, o vendedor de sucesso, que põe dinheiro no bolso, é o vendedor que faz um bom follow-up, que faz um bom acompanhamento. Tá? E como eu te falei, não é necessário o CRM mais sofisticado do mundo, não. Hoje o Excel sempre consegue te dar essa solução, tá? Mas o que acontece? Você precisa fazer essa exposição para ele mais de uma vez. E para você fazer isso, você tem que marcar uma próxima reunião. Se você terminar a conversa sem marcar a próxima, a chance de você marcar de novo uma próxima apresentação é 90% de errado, de não acontecer. Tá? E o aluno de vender mais aqui, o aluno que faz a nossa formação avançada em vendas, ele tem isso claro na cabeça. Isso é meio que natural já no processo dele de vendas. Fez uma apresentação, não conseguiu fechar ali na hora, é marcar uma próxima. Tá? Eu ainda recomendo que você já dê duas datas lá que você queira, né? Para o cliente não ter muita saída. Então, fulano, tudo bem então, que eu não sei o quê. Vou estar marcando então o nosso retorno aqui para o dia quarta-feira aqui à tarde, ou você prefere na quinta-feira de manhã com mais calma? E eu ainda gosto de finalizar assim com mais calma, porque o cliente ele sente mais confortável, né? Ele sente que não está fazendo uma pressão em cima dele para marcar uma próxima reunião. Tá? Então isso precisa estar claro com você. Finalizou uma apresentação sem a venda, é marcar uma próxima. Tá? E por isso que você vai precisar do CRM. Você tem que anotar todos os detalhes, tudo que foi apresentado, o que você conversou, qual foi os prazos que você deu, descontos, né, valores, se deu desconto, se não deu. Né? Porque imagina você vai atender, sei lá, 100 clientes num dia. Como que você vai lembrar de todos esses clientes, todas as informações? Cada cliente é particular. Obviamente você tem um padrão, mas cada cliente tem uma situação diferente, ele tem uma vivência diferente, né? São pessoas diferentes, são consumidores, uns têm filhos, outros não, enfim. Eles têm problemas diferentes, né? Ele tem um problema igual, né, que você vai solucionar, mas ele tem outros problemas diferentes. Então você tem que fazer esse acompanhamento. E é por isso que o CRM deixa o atendimento tão personalizado, né? Isso é importante, porque né, a gente vai falar isso mais para frente também, mas o cliente ele tem que se sentir acolhido, né? Você faz o rapport, quando ele sente que é uma coisa para ele, especificamente para ele. Né? Quando você tem o CRM, você faz todo um atendimento personalizado para ele. Né? Isso é muito importante, é muito válido, isso cresce muito a sua confiança no cliente. Tá? Até a sua confiança também, porque você já sabe o que vai falar, onde você vai bater, como você vai fazer a próxima apresentação. Tá? Mas a gente entra num ponto também
que tem, e se o cliente não responder mais? Né? Mesmo você marcando uma próxima apresentação, você entra em contato lá com ele e ele não te responde mais, né? Ele só te ignora. Você mantém o contato ainda. Tá? Você só vai perder a venda quando ele realmente disser que não quer mais que você entre em contato com ele. Se ele te ignora, se ele falar, vou ver depois, deixa para amanhã, deixa para depois, isso não é uma venda perdida, né? Ele só provavelmente não está pronto para fechar agora, né? E por que ele não vai estar pronto? Porque provavelmente nessa primeira apresentação você não alinhou a expectativa, você não deu uma expectativa boa para ele, né? Ele não se não teve a confiança de que o seu produto, que o seu serviço é a solução para a dor dele, né? Vai solucionar o problema dele. Né? Isso, infelizmente, é culpa sua. Por isso que você precisa ensaiar, você precisa entender a sua apresentação. Né? Você precisa conhecer o cliente e dar o problema para ele para você solucionar. Entendeu? E se ele não disser não quero, né? Se ele não falar essa palavra, é porque ele realmente ainda tem a expectativa de talvez entrar em contato com você. Tá? Vou dar um exemplo de consumidor normal que eu tive esses dias. Eu entrei em contato com uma imobiliária, né? Fiquei umas 2 semanas aí conversando com elas. Só que pelo valor caro, eu não decidi fechar na hora, né? Obviamente, eu já até comentei mais cedo, né? Antes. A imobiliária normalmente leva meses aí para fechar e realmente, justamente por isso, por exemplo, né? Eles marcaram a próxima apresentação, só que eu não quis, eu estou ignorando um pouquinho eles, porque eu não vou ter condição de comprar agora, de fechar a compra do apartamento agora. Mas o que acontece? Eles me deram um bom benefício. Né? Eu sei que foi um bom benefício, eu sei que foi um bom desconto. E eu não quero perder esse benefício, sabe? Mesmo dando prazo e tudo mais. Eu quero manter esse. Eu não quero dizer não, porque eu sei que ele vai voltar o contato comigo. Vai chegar de repente mais para frente, como um bom vendedor que eu sei, que vai chegar mais para frente, eles vão me dar de repente um benefício a mais ainda para eu fechar aquela venda. Entende? Então, se o cliente não disser não, não se desespere, não perca o contato com ele. Tá? Mantenha aí o contato, você só vai ter que ter uma nova tentativa aí de aumentar a expectativa dele, tá? Então a gente vai para o próximo ponto aí, que é: não importa se você ainda não teve uma resposta, nunca se desconecte do seu prospecto. Foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Se ele não deu uma negativa exata, bem clara, é para você não perder o contato com ele, porque ele ainda tem a expectativa de fechar a venda com você. E você tem que manter essa expectativa ativa, tá? Você tem que manter essa expectativa lá no alto, você tem que manter o cliente quente. Se ele esfriar, a chance dele desistir da compra ou ele até ver com o concorrente é alta, tá? Principalmente se você vende B2B. Tá? Vendas B2B pode levar até anos, se duvidar, tá? Dependendo do que for. Porque sempre passa um processo de ver com o departamento específico, ver com o gestor daquele departamento, depois ele tem que mandar para a diretoria. Enfim, é um processo bem longo, tá? E bem demorado, tem que ser feita várias avaliações. Então você não se desconecte do seu prospecto nunca, tá? Nosso próximo ponto é: a cada novo contato cause novas experiências ao seu prospecto. É o que eu estava já falando também, né? Estou me adiantando um pouco aí. Mas a cada apresentação você tem que causar uma expectativa nova, você tem que causar uma experiência nova, né? Você tem que levantar lá a emoção ali no topo, tá? Então, se você marcou uma apresentação e não fechou, você tem que dar o máximo, tem que dar o triplo na próxima apresentação. Porque quanto mais apresentação, mais follow-up, mais esse processo de atendimento vai, como eu vou dizer, vai esfriando o cliente, porque você vai acabar perdendo as ideias de como apresentar. Depende do seu produto ou serviço, não é uma coisa que dá para ter experiência tangível ali na hora. É um pouco difícil você se conectar com o cliente. Então, faça a sua apresentação, molde a sua apresentação para que ele feche o quanto antes. E esteja preparado, tá? Você tem que estar preparado para caso ele não feche na primeira. Porque você tem que estar moldado a uma outra apresentação para que ele feche na segunda. Sempre assim, nunca deixe passar da terceira, quarta apresentação, porque provavelmente ele vai esfriar e ele de repente está nem mais interessado, tá? Claro que isso é uma via de regra, você vai conhecer o seu cliente, você vai conhecer o seu público. Mas evite isso, tá? Tenta fechar aí no máximo na segunda, estourando na terceira apresentação, tá? Então, se você utiliza as mesmas abordagens de sempre, a resposta do prospecto será sempre a mesma. Né? Eu botei uma frasezinha aqui. É justamente isso. A cada nova apresentação você tem que causar uma experiência diferente no cliente. Tá? Você tem que apresentar alguma coisa nova, você tem que, sei lá, causar alguma emoção nele diferente. Tá? Porque o que acontece? Se ele não fechou ainda, quer dizer que ele não está convencido aí do seu produto ou serviço é para ele. Sabe aquelas 3 perguntinhas? Ele não está convencido que é para ele, que é real, se ele pode perder ou ganhar alguma coisa. Se ele não está fechando é porque essas 3 perguntas não foram respondidas, tá? Você tem que estar claro. Então, molde a sua apresentação para isso, tá? Não fechou na primeira? Responda ainda mais, verifique o que você não respondeu ou o que você acha que respondeu, tá? Muitas das vezes o problema está no vendedor. Tá? Às vezes não é no seu produto, não é no serviço, não é no valor, é na apresentação que você não está dando a expectativa de valor nele, não está vendo o valor no seu produto, tá? E não esquece que a prática leva à perfeição.
tá? Se você está começando agora, você tem que praticar, você tem que abordar, você vai ter que apresentar, você vai ver que vai demorar, você vai vendo os pontos que você está errando, você vai ensaiar. Se você é um empreendedor aí, você vai ter que botar a mão na massa aí, tá bom? Vendas é isso. Vendas não é ficar parado aí esperando a venda acontecer, tá? E você tem que dar uma coisa clara na sua cabeça também, que existe uma jornada de compra do cliente, tá? Ele, dependendo do seu produto, por exemplo, uma imobiliária, concessionária de carros também, ele tem um tempo médio para acontecer. Você vai saber, você como um bom vendedor, como um bom gerente aí, você sabe qual é a média que tem de apresentação para a venda acontecer. Tá? Normalmente eu diria que carro aí acontece ou na hora, na emoção do momento, ou da cada uns 2, 3 meses aí mais ou menos, que foi um gestor que eu já fiz uma aula para ele. Ele diz que se não fechar na hora, leva aí uns 3 meses, se passar dos 3 meses, acaba não fechando mais, não comprando mais aquele carro, beleza? E o próximo ponto aí é seja profissional e faça o combinado. Olha, se você marcou reunião no dia X, no horário X, retorne no dia X, no horário X. Tá? Se você prometeu ver algum desconto, sei lá, algum benefício, você vai ter que dar. Não importa se você falou, vou ver, vou tentar, vou falar com fulano. Se você deu essa possibilidade, esquece, isso vai entrar na cabeça do cliente, ele vai ter essa expectativa. Isso até é bom, lembra? A gente tem que casar novas expectativas a cada reunião, a cada apresentação. Então, se você falou alguma coisa, você vai ter que dar. Tá? Mesmo que você, talvez eu consiga, talvez eu tente. Não, se você falou que tem algum benefício, algum desconto, algum prazo, você vai ter que dar. Tá? Você vai ter que manter essa expectativa do cliente lá no alto para ele fechar ainda mais na emoção. Tá? Então, seja congruente e faça congruência com o seu cliente. Beleza? Faça sempre uma pré-confirmação um dia antes, tá? Eu, quando tenho os agendamentos, eu sempre faço uns 2, 3 dias antes, eu mando uma mensagem. Pô, só lembrando pro fulano, tá? Que daqui a tal dia, no horário tal, a gente tem uma reunião marcada, vou estar te esperando, tô ansioso. Chegou no dia, horas antes, a marca é hoje, tá? Não esqueça nosso compromisso no horário X e YZ, tá? Para você ter vou conseguir aquele benefício. Alguma coisa do tipo, tá? Eu acho que já cheguei a comentar antes, mas o meu trabalho em vendas, para qualquer vendedor, para qualquer gestor, qualquer gerente, qualquer empreendedor, o trabalho de vendas, a primeira coisa que o vendedor faz quando ele pisa na unidade, quando ele pisa aí no seu serviço, é literalmente confirmar os agendamentos que ele tem no dia, é confirmar as vendas. Até porque para ele ter uma noção de quantos atendimentos vai fazer, que ele vai conseguir confirmar, para ele elaborar o dia, para fazer novas prospecções depois, tá? A primeira coisa é confirmar agendamento, é confirmar as vendas que está marcada para o dia, beleza? Por isso que precisa do CRM, porque quando ele chegar no dia, quando ele chegar no pé da unidade, ele vai abrir o CRM dele e vai ver qual é o cliente que está marcado para aquele dia, para ele já confirmar a reunião, ou o fechamento, ou a venda, a conversa, enfim. Show? Tá, e é isso. Essa aula foi bem rapidinha, tá? Mas resumindo aí, tenha uma boa apresentação já preparada e faça um bom acompanhamento, tá? Sempre tente jogar expectativas do seu cliente lá no alto e atenda a elas, tá? Não deixe para fechar sempre na segunda, terceira apresentação. Se você tem uma média de 3 apresentações, faça o máximo possível para apresentar, para fechar a venda na primeira apresentação. Pode ocorrer ainda de ir para a terceira, até a quarta, ou até a quinta? Pode. Mas você tem que estar com a expectativa também alinhada de que você vai fazer o máximo para fazer aquela apresentação. Se você está fazendo o seu máximo naquela primeira apresentação, a sua confiança está lá no alto, a sua confiança vai exalar para o cliente, ele vai entender. Você tem que seguir esses passos certinhos, beleza? Mas também não se desespere, tá? Se o cliente falou não na primeira apresentação, é só um cliente que vai ter que ser exposto mais de uma vez para ele tomar a decisão de compra, tá bom? Até a próxima aula.